de Jesus. É falar sobre arrebatamento. Embora muitas das vezes não é muito receptivo, porque nos últimos dias o que nós vemos muito é mensagens triunfalistas, mensagens antropocêntricas, mensagens egocêntricas, em que só visa o homem, né? Mas a mensagem que a igreja primitiva pregou, ela visou, foi Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Aquela igreja tinha o compromisso de pregar Jesus em todo o tempo, mensagem cristocêntrica. E hoje eu estava na consagração pela manhã, o tema foi sobre aquela mulher que ungiu os pés de Jesus, aquela pecadora, foi falado sobre quebrantamento. E nós temos, irmãos, que nos últimos dias, a cada dia, nos quebrantarmos diante do nosso Deus. Porque o coração quebrantado e contrito, Deus, Ele não rejeita. Não adianta, Ele não rejeita. E eu vi uma frase esses dias, eu achei muito interessante. O que é quebrantamento? Quebrantamento é uma semente que é lançada no chão, não para nascer, mas para morrer. Porque quando nós nos quebrantamos diante do Senhor, nós lançamos sobre os pés de nosso Deus todo o nosso orgulho, todo o nosso eu, todo o nosso ego, fica lá no chão. Então, uma semente que foi lançada no chão para morrer. Louvado seja o nome do Senhor. E eu estava meditando nessa mensagem. Eu fugi dela, passei para Eurides. Eu fugi dela lá em Canaã. Falei, eu não. Né? Os últimos dias é estreito, mas eu também tinha outro compromisso. Quando a irmã falou, Mateus 25:6, eu falei, eu não tenho para onde correr. Não tem para onde correr. Falar sobre as parábolas das 10 virgens, a qual o evangelista ele começa a detalhar que Jesus ele ensinou isso para os discípulos poucos dias antes da sua crucificação. Jesus ele usava parábolas para os discípulos, tipo uma semelhança, uma comparação, para explicar com mais facilidade. E quando ele falava sobre isso, ele disse assim, olha, o reino dos céus é semelhante a 10 virgens. 10 virgens que saíram ao encontro do noivo, sendo que 5 eram prudentes, 5 eram loucas. As prudentes levaram azeite de reserva na sua vasilha, tinha azeite na sua lâmpada, mas também tinha um azeite de reserva. As loucas não se preocupou com isso. Jesus ensinando os discípulos, e a Bíblia diz ali, Jesus falando que tardando-se o noivo, todas elas dormiram. Eu já vi pregador dizendo que as prudentes ficaram acordadas, só as loucas que dormiram. Não, todas as 10 dormiram. As 10 sentiram sono e foi dormir. Mas a Bíblia diz que à meia-noite ouve-se um grito. Eu poderia denominar o nome dessa mensagem como o grito da meia-noite. Porque se a gente poder correr na Bíblia, houve muitas coisas que aconteceu à meia-noite. Indo lá para a antiga aliança, à meia-noite, o anjo da morte passava no Egito. À meia-noite, o povo de Israel saiu do Egito, foi liberto. À meia-noite, Ruth se deitou aos pés de Boaz. À meia-noite, Sansão entrou na cidade de Gaza com os portões nos ombros. E lá no Novo Testamento, a Bíblia diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas ofereciam adoração ao Senhor dentro do cárcere. Irmãos, nós não estamos dentro do cárcere, nós estamos na casa do Senhor. E o que te impede de adorar Ele nessa noite? O que te impede de sentir a presença dEle nessa noite? Louvado seja o nome do Senhor. Deus não procura aquele que está mais bem vestido. Deus não procura aquele que está mais bem perfumado, não. O que Deus procura é o verdadeiro adorador. Aquele que adora Ele em espírito e em verdade. E aqueles homens, perto da meia-noite, adoravam o Senhor. Mas essa meia-noite, não é a meia-noite do nosso relógio. O relógio de Deus é diferente do nosso. O nosso tempo é chamado de Cronos, o tempo de Deus é chamado de Kairos. Então a meia-noite de Deus é totalmente diferente. Há uma simbologia. Quando fala de meia-noite, fim de um dia, começo de outro dia. Fim da igreja aqui na terra, começo da igreja lá no céu. Fim da dispensação da graça, começo da grande tribulação. Então é fim de um dia, começo de um novo dia. Isso que significa meia-noite, a parte mais escura. Jesus vai vir numa hora, num momento em que ninguém espera.
ele tem 10 dedos nas mãos, tem 10 dedos nos pés. Por isso que quando Moisés estava lá no Monte Sinai, os 10 foram 10 mandamentos. Há essa simbologia aqui. Quando fala de virgem, fala de pureza. Não é no literal, aqui é no figurado. Todos nós somos virgens perante o Senhor. Somos virgens, somos puros para os deleites do Senhor. Quando fala de lâmpada, lá em Provérbios 20, 27, Salomão ele fala que a lâmpada é o espírito do homem é como lâmpada diante do Senhor. O salmista fala que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E o azeite, irmãos? E o azeite? O azeite é símbolo do Espírito Santo. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Se você entrou aqui desanimado, talvez sem esperança, talvez tenha somente um pouquinho de azeite na tua botija, mas se você permitir, porque o Espírito Santo, ele não é invasivo não, ele é educado, mas se você permitir, ele há de multiplicar o teu azeite. Podem ser os dias, não tem que estar cheio do Espírito Santo. Porque eu estava observando essa mensagem, eu falei, Senhor, se eu tivesse lá, essas 10 virgens, ela me enganava, irmãos, enganava todos. Estavam todas as ataviadas iguaizinhos, todas de branco, o mesmo penteado, as lâmpadas eram iguaizinhas, mas a Bíblia diz que a diferença foi feita na hora do grito. À meia-noite, saíram ao encontro, vem aí o noivo, todas elas se levantaram e começaram a se ajeitar. As prudentes estavam lá com as suas lâmpadas acesas, enquanto a das loucas estava se apagando. E aí, me presta aí, me dá um pouquinho do seu azeite. Esse azeite aí não se empresta. Lavaxere, que ande, que homem, esse azeite aí não se vende. Laxere, que homem, esse azeite aí eu tenho som, não tenho som. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não posso dar o meu azeite, senão vai faltar a nós e vai faltar a voz. Vai lá os que vendem e compram. E elas foram. No momento que foram, a Bíblia diz que o noivo chegou. Aquelas que estavam preparadas entraram para as bodas do Cordeiro. Entraram para ali receber o noivo. Enquanto as outras, quando voltaram, e aí? Abre-nos, Senhor, a porta. Abre-nos. Aí foi a resposta. Em verdade eu vos digo, eu não vos conheço. Aí Jesus disse, vigiai. Vigiai, porque não sabem nem a hora nem o dia em que Jesus virá. Vigiai. Jesus sempre exortou os discípulos sobre a vigilância. Lá em Marcos, do capítulo 13, do 32 em diante, esse foi um tema lá do Alvorada também, bastante espinhoso, falando quando Jesus disse para os discípulos, olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como um homem saindo da sua terra ali, dando ordem para os terceiros, e disse assim para o porteiro, olha, vigia. E Jesus disse, então tem que vigiar, porque não sabe que hora ele vai voltar, se é tarde, se é meia-noite, se eu cantar um galo, se pela manhã, tem que estar ligado, tem que estar vigilante. Foi isso que Jesus sempre ensinava, ele sempre falava isso. Então essa meia-noite é o fim de um dia, começo de outro dia, porque o dia e a hora ninguém sabe. Irmãos, e o arrebatamento, ele é mencionado na Bíblia 1845 vezes, então não tem ninguém que ficar enganado. São 1845 vezes dizendo que Jesus vem. Os profetas profetizaram dizendo que Jesus vem. Os apóstolos disseram que Jesus vem. Até mesmo os anjos disseram que Jesus vem. Lá em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, o apóstolo Paulo ele disse assim, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens para encontrar com o Senhor nos ares. Será que nós estamos esperando isso? Será que verdadeiramente esse é o nosso objetivo? Encontrar com o nosso noivo nos ares? E ao encontro do Senhor? Porque no momento do arrebatamento, irmãos, vai
ser muito rápido. E esse corpo que a gente carrega, esse tabernáculo terrestre, ele vai ser transformado para ser semelhante ao corpo do nosso Senhor Jesus. Nós receberemos um corpo imortal e incorruptível. Não seremos mais sujeitos a dor nenhuma. Não seremos mais sujeitos a nenhum tipo de enfermidade, não. Receberemos um corpo glorioso. Louvado seja o nome do Senhor. Os mortos ressuscitarão primeiro. E aqueles que ficarem vivos, no mesmo momento, serão arrebatados a encontrar nas nuvens para estar com o Senhor, encontrar com os senhores nos ares. Aí eu vejo quando Jesus, depois de ressurreto, ainda apareceu para os seus discípulos durante 40 dias. E quando ele estava falando acerca do batismo com o Espírito Santo, falando da promessa, ele foi elevado aos céus. Que espetáculo, que coisa linda, gente. Ele foi elevado aos céus. E quando aqueles homens olhavam assim, Jesus sendo ocultado por uma nuvem, eles começaram a ficar desesperados. E aqueles anjos disseram assim: por que vocês estão desse jeito? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, ele há de voltar. Ele há de voltar. Assim como vocês estão vendo ele há de voltar. E Jesus vem, irmãos. A tua oração pode ser essa nessa noite. Ora, vem, Senhor Jesus. Aleluia. É o nome do Senhor, porque o arrebatamento da igreja ele tem 3 aspectos. O primeiro, ele vai ser rápido, muito rápido. O apóstolo Paulo fala que vai ser no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta vai soar e nós teremos o corpo transformado, corpo incorruptível, mas vai ser muito rápido. Aí Mateus vai lá e fala que vai ser assim, como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente. Assim será a vinda do Filho do Homem. É muito rápido. A segunda etapa será secreta. Teve um dia desse que eu estava falando sobre isso. Aí teve uma irmã que falou assim: irmã Rose, que heresia é essa? Que o arrebatamento vai ser secreto. A Bíblia diz que todo olho verá. Irmãos, há uma confusão muito grande nisso aí. Até falo muito para a irmã Rosana, eu gosto muito de escatologia, mas coisinha difícil. Você tem que ter muito cuidado para você não confundir arrebatamento com manifestação. Manifestação vem lá na frente, depois da grande tribulação, onde Jesus vai vir e nós vamos estar junto com Ele. Arrebatamento é primeiro. Arrebatamento, ninguém vai ver Jesus, vai ser muito rápido. Só serão arrebatados aquele que tem ouvido ungido, aquele que vai ouvir o toque da trombeta, aquele que foi comprado e lavado com o precioso sangue de Cristo Jesus, aqueles que vivem uma nova natureza em Cristo. Somente eles serão arrebatados. Então não pode confundir arrebatamento com manifestação. Então será secreto. Apocalipse 16:15 diz assim: eis que eu venho como ladrão. Bem-aventurado é aquele que vigia. Você já viu o ladrão? O ladrão, quando ele vem procurar o que é de melhor. O ladrão profissional, né, irmão? Quando ele vem buscar o que tem de melhor aqui na terra. Então Jesus, ele fez essa comparação. Eis que veio como ladrão, uma hora que ninguém espera. Porque se o pai de família soubesse que hora viesse o ladrão, ele vigiaria, não deixaria ele na sua casa. Então Jesus vai vir como ladrão e ele vai buscar o melhor dessa terra, que a igreja dele, que é a noiva dele, lavada e remida no seu sangue. Jesus, ele vem buscar uma igreja santa e irrepreensível. Esse é o que Jesus vem buscar. Então será secreto. Terceira etapa, será seletivo. Nem todos serão arrebatados. Quando tiver 2 no campo, um será tirado e o outro será deixado. Esse é o mistério do arrebatamento. Se tiver 2 no moinho, uma será tirada